No vídeo anterior, a gente deu uma olhada para a equação reduzida da circunferência, que é essa equação com essa cara aqui, em que A é a abscissa do centro, B é a ordenada do centro da circunferência e R é o tamanho, a medida do raio dessa circunferência. Então, uma equação com essa cara, x menos um número ao quadrado mais y menos outro número ao quadrado igual a um número ao quadrado, descreve no sistema cartesiano uma circunferência, os infinitos pontos que compõem a circunferência. Agora, a equação da circunferência pode não aparecer nesse formato para a gente. Pode aparecer em um outro formato, em vários formatos, na verdade. Algebricamente dá para fazer muita coisa. Mas um outro formato muito comum para aparecer é o que a gente chama de equação geral da circunferência. O que é a equação geral da circunferência? É a equação obtida, por exemplo, através dessa aqui, da equação reduzida, depois de eliminar os parênteses e a fazer o agrupamento dos termos semelhantes, deixando todo mundo em um membro só igual a zero. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: se eu eliminar os parênteses aqui, não sei se você se lembra, mas a gente tem que usar aquele caso dos produtos notáveis do quadrado da diferença de dois termos. O que significa que um termo menos outro elevado ao quadrado resulta no primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Isso aqui é equivalente a isso. Mas aqui a mesma coisa. Eu tenho um número menos outro, tudo elevado ao quadrado. O resultado disso é o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. E ainda está igual r quadrado. Ou seja, essa expressão, eliminando os parênteses, se transforma nessa. Agora vamos agrupar o que pode ser agrupado. Por exemplo, x ao quadrado não tem mais ninguém que é x ao quadrado, não dá para agrupar. Ax não tem mais nenhum termo com ax, não dá para agrupar. Se você olhar, na verdade não dá para agrupar nenhum termo aqui com outro. O que eu vou fazer então? Só vou deixar entre aspas mais bonitinho. O que é esse mais bonitinho e que dá para nós a equação geral da circunferência? É colocar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Estou colocando primeiro o x ao quadrado e o y ao quadrado. Depois o menos 2ax, o menos 2by, aqui, e aqui só estou mudando a ordem, colocando ali. E mais a ao quadrado, mais b ao quadrado. O r ao quadrado que estava aqui, eu vou passar entre aspas para o lado de cá fazendo menos r ao quadrado igual a zero. Então, basicamente, o que eu fiz? Eliminei os parênteses, rearranjei os termos. Se você observar aqui, eu coloquei quem tem maior expoente primeiro, envolvendo x e y, depois o expoente 1 do x e do y, e depois isso tudo aqui que, na verdade, não são variáveis, não envolvem x, não envolvem y, são constantes, é tudo uma constante ali. Essa expressão aqui, chamada de equação geral da circunferência, é equivalente a essa aqui, chamada de equação reduzida da circunferência. Apenas aparece com outra aparência. O A que você vê aqui é o mesmo A daqui, o B, idem, o R, idem. Ou seja, se eu tiver em mãos a equação reduzida da circunferência, eu consigo desenvolver e chegar na equação geral e vice-versa. Dá para vir daqui para cá também. Vamos ver um exemplo aqui. No mesmo do vídeo anterior, nós escrevemos a equação reduzida da circunferência com o centro no ponto 2, que é representado pela letra A, 1, que é representado pela letra B, e cujo raio mede 3. Então, a equação reduzida dessa circunferência, a equação reduzida sempre tem aquela cara, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Para esta circunferência em particular, no lugar do A nós temos 2, no lugar do B nós temos 1. Então, a equação reduzida dela seria x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a medida do raio de 3 unidades. Então, 3 ao quadrado. Só deixando mais simplificado, eu posso resolver o 3 ao quadrado, que dá 9. Então, essa é a equação reduzida desta circunferência. Para cada circunferência, há uma equação reduzida. Agora, como ficaria a equação geral dessa mesma circunferência? Eu tenho dois caminhos para fazer, pelo menos dois caminhos para fazer. Caminho número 1, desenvolver essa expressão igual eu fiz agora há pouco.
caminho número 2, pegar o formato lá da equação geral e escrever direto. Eu vou fazer o caminho número 2. Se eu voltar aqui, eu vejo de novo a equação geral da circunferência, que eu vou copiar ali para baixo. Essa é a equação geral de qualquer circunferência. Basta agora trocar o A, o B e o R pelos valores correspondentes. E aí eu tenho a equação geral desta circunferência em particular. Vou ter então x² mais y² menos 2 vezes o A. No lugar do A, nós temos 2. 2 vezes o x, menos 2 vezes o B. No lugar do B, nós temos 1 vezes o y, mais, de novo, A ao quadrado é 2 ao quadrado, mais o B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos o R ao quadrado, o 3 ao quadrado, igual a 0. Melhorando o que pode ser melhorado, temos x² mais y², menos aqui temos 4x, menos aqui temos 2y, mais aqui é tudo número, podemos fazer a conta. 2² 4, mais 1 5, menos 9, menos 4. Então aqui na verdade temos menos 4 igual a 0. Essa já não dá para agrupar mais nada, então essa é a equação geral desta circunferência. Essa equação representa os infinitos pontos que compõem essa circunferência. Eu posso novamente colocar essa equação no GeoGebra e ele vai desenhar a mesma circunferência como a gente já tinha feito antes. Vou fazer isso agora. Tenho aqui a linha de entrada x² mais y² menos 4x menos 2y menos 4 igual a 0. Na hora que eu der Enter, olha lá, exatamente a mesma circunferência que nós tínhamos desenhado. Aliás, olha aqui, ó, ele representa já na forma reduzida a equação da circunferência. E aí está mais um exemplo. Até a próxima!